Por sentar-nos. Queridos, abrimos a palavra do nosso Deus. Em Mateus, capítulo 11, nós vamos dar continuidade à exposição que foi iniciada hoje no culto pela manhã, na exposição sequenciada do Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 11. Nós leremos novamente do versículo 20 ao versículo 24. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até ao céu? Descerás até ao inferno, porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até ao dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Amém. Oremos, irmãos, ao Senhor mais uma vez, pedindo a sua bênção. E filhos da aliança, a palavra que vocês vão contar é juízo. Oremos. Senhor Deus, nós já chegamos aqui em mais um culto, Senhor, nesse dia do Senhor. E mais uma vez abrimos a tua palavra para ouvi-la sendo pregada e exposta a nós o seu significado, Senhor. Nós já cantamos a tua palavra, já lemos ela, Senhor, já respondemos a ela em todas as ocasiões em que nesse culto ela veio até nós, Senhor, da parte do Senhor. Agora, Senhor, nosso coração se senta aos teus pés para receber de ti a instrução, Senhor. Porque a tua palavra, Senhor, é perfeita e restaura o coração, ela é límpida e dá visão correta, Senhor, das coisas. Então, Senhor, como o Senhor nos ensinou hoje pela manhã, nos ensina mais uma vez, Senhor, nessa noite do teu santo dia. Nós oramos, Senhor, pedindo a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje pela manhã nós retomamos a exposição do Evangelho de Mateus e vimos essa perícope e a sua ideia principal e aquilo que o Senhor tentava nos ensinar a partir desse texto. E nós vimos que basicamente era, irmãos, que quanto mais nos é dado dos meios e das operações da graça e menos nós respondemos apropriadamente a ela, maior nos será o juízo. E o Senhor fez isso, irmãos, como nós caminhamos pela manhã vendo, o Senhor fez isso a partir da situação de 3 cidades, Betsaida, Corazim e Cafarnaum. 3 cidades que tinham em comum alguns elementos. As 3 foram alvo do ministério do Senhor Jesus, as 3 viram e testemunharam os seus milagres, as 3 ouviram a pregação do Evangelho, mas também as 3 não se arrependeram e não responderam à pregação do Evangelho ou às manifestações da graça de forma apropriada. As 3. Então o Senhor, irmão, nos mostra a partir dessa situação nessas cidades que tanto mais nos é dado as suas operações da graça, quer seja a pregação da palavra, quer seja a operação direta da graça, ao nos dar testemunhar aquilo que Deus tem feito, maior é o nível do juízo sobre nós. E nós fomos alertados, irmãos, sobre a necessidade do arrependimento como uma resposta adequada. Nós fomos alertados, irmãos, sobre o perigo de nós condenarmos tanto os homens como mais pecadores do que nós e talvez estarmos numa situação pior do que eles por nós não nos arrependermos. E nós vimos o alerta contra o auto-engano, conforme é o caso de Cafarnaum. Mas há mais uma questão nesse texto, irmãos, que pela manhã
foi mencionada apenas de passagem e agora nós vamos aprofundar pela sua importância, que tem a ver com o juízo, irmãos. Veja, por favor, o versículo 22 e o versículo 24. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Agora, versículo 24. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Note bem, irmãos, que esse texto não apenas menciona que o dia do juízo como um ponto importante da mensagem central do texto, mas ele também nos ensina muitas coisas sobre a doutrina do juízo final, que nos é útil para amadurecimento da nossa fé e saber o que está posto diante de nós, a qual cada um de nós passará. Cada um de nós se apresentará. Ontem você pode ter perdido o eclipse. Alguns conseguiram acompanhar. Outros tentaram acompanhar e no meio do caminho uma nuvem atrapalhou. Mas todos, no último dia, se apresentarão diante do sol da justiça e prestarão contas a ele. Por isso, é devido que todos nós estejamos cientes do que está diante, do que nos aguarda diante de todos nós. Aqui, irmãos, claramente o texto repete 2 vezes, no dia do juízo. No dia do juízo. Então, a primeira coisa que nós precisamos aprender aqui, irmãos, com esse texto, é que haverá um juízo. Isso, irmãos, é óbvio na palavra do Senhor. Só que, às vezes, até o óbvio precisa ser dito e repetido, especialmente quando em nossos dias, e não é uma novidade nossa, o óbvio é negado. Há, pelo menos, irmãos, nessa doutrina, 2 tipos de pessoas no meio das igrejas que se opõem a essa verdade. A primeira são os chamados aniquilacionistas. A segunda são os universalistas. Um diz assim, os aniquilacionistas: Deus, porque Ele é amor, vai fazer com que todos os ímpios sumam e parem de existir. Ninguém vai ficar sofrendo o juízo eterno, porque isso não tem a ver com o amor de Deus. Os universalistas, reconhecendo que o homem é imortal, e uma vez vindo à existência ele não pode deixar de existir, para manterem a mesma conclusão, eles vão dizer: não. Todo mundo vai ser recebido nos céus e no reino de glória. Não vai haver juízo. Desde o homem mais crente sobre a terra até Satanás, todos vão ser recebidos. Essas 2 opiniões e toda e qualquer variação que há no meio entre elas são heresia, querido. Haverá sim um juízo, e o texto diz 2 vezes, por boca do nosso Senhor Jesus Cristo, registrado por palavra inspirada pelo Espírito, no dia do juízo, no dia do juízo. Eu quero caminhar com você, querido, agora por alguns textos, de propósito, para que fique claro para aqueles que ouvem a pregação, que de fato haverá um dia do juízo. Se você conseguir acompanhar, maravilha, se não, ouça atentamente. Mateus capítulo 12, versículo 36, no capítulo seguinte, querido. O Senhor diz: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Agora venha para João, capítulo 12, versículo 48. Quem me rejeita e não reconhece as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenham proferido, essa o julgará no último dia. Agora vem comigo para Atos. Veja, vimos 2 textos nos evangelhos. Agora vamos para o livro histórico do Novo Testamento. Atos 17, por favor, versículo 31. Paulo pregando o evangelho aos atenienses, depois de apresentar a doutrina da criação, da providência e da redenção, ele conclui apontando para esse fato: porquanto Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos.
no mesmo livro, Atos 24, por favor, versículo 25. Diz assim: dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, falando sobre a pregação de Paulo. Agora vamos para os escritos de Paulo, Romanos, por favor, Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 12 e versículo 16. Assim, pois, todos os que pecarem sem lei, também sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram mediante lei serão julgados. Versículo 16. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Agora veja o versículo 6 do capítulo 3 de Romanos. Certo de que não, do contrário, como julgará Deus o mundo? Agora vem para 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 5. Vamos ler o versículo 4 também. Por isso, difamando-vos, ele está se referindo aos ímpios, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Na mesma epístola, capítulo 3, versículo 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo. Agora, Apocalipse, capítulo 20, versículos 12 e 13. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Há alguma dúvida, irmãos, de que haverá um juízo vindouro? Um dia em que Deus, por meio de Cristo, julgará vivos e mortos? Isto é, aqueles que estão vivos na sua volta e aqueles que morreram, todos se apresentarão diante dele. Nós vimos textos em que Cristo, em que Paulo, em que Pedro falavam do juízo que ia vir. Nós lemos um texto final descrevendo como que acontecendo o juízo que irá acontecer. Por isso, queridos, que ninguém se engane e que ninguém nos engane. Haverá um juízo. Todos prestaremos contas, irmãos. E deixa eu falar uma coisa. Deus é um justo juiz. Ele não é como os juízes humanos. Ele não é como muitos dos nossos juízes. Ele não é subornável. Ele não é corruptível. Todos serão julgados justamente diante dele. O dia do juízo, queridos, é uma coisa necessária à sua própria natureza. Porque ele é justo e porque ele é juiz, é necessário que haja um dia do julgamento. É necessário que haja um dia do julgamento, irmãos. E discordar disso é discordar do próprio ser de Deus.
Discordar disso é um dos piores auto-enganos que alguém pode fazer. Por que muitos se levantam contra a existência de Deus? Porque o que eles mais querem é que não exista um juiz, para que eles possam viver a sua vida tranquilamente, fazendo o que querem, sem prestar contas a ninguém. Lembra? Meu corpo, minhas regras. Quem manda na minha vida sou eu. E coisas afins. Por quê que muitos se levantam contra a existência de Deus? Não é porque são racional demais, não. Eu já falei para a igreja. Porque a Escritura fala exatamente o contrário. Tolo é aquele que nega a existência de Deus. É irracional. Judas fala que esses que assim o fazem são como animais embrutecidos, que são compelidos por suas próprias paixões. E não por razão, por racionalidade. Não é por isso. É porque não quer que exista um Deus que vá julgar vivos e mortos. Mas esse dia vai chegar. Negue-o quem quiser, o quanto quiser. Todos nós, irmãos, vamos nos apresentar. E isso não tem só ligação com o ser de Deus. Isso também é na natureza do Evangelho, querido. A oferta da graça está sendo dada a todos. Pregação após pregação, em cada lugar espalhado pela face da terra, Cristo está chamando, oferecendo a sua graça. Agora me diga, é justo que aquele bem mais precioso que Deus enviou aos homens, sendo desprezado, saia sem a justa paga? Não. É da natureza do Evangelho oferecer a graça até o último instante do suspiro de um homem, até o último instante da história da humanidade. E é por isso que é da natureza do Evangelho anunciar o juízo, caso não seja abraçado a graça. Por quê? Porque o Evangelho nos diz uma coisa, irmãos. O Evangelho só é o que é porque em Cristo Deus derramou toda a sua justiça e o seu julgamento para aqueles que se escondem em Cristo não recebam a punição no último dia. É isso que é o Evangelho. Se levantar contra isso dizendo, ai, mas Deus é amor, não pode haver juízo, isso é contrário ao Evangelho. Por que há juízo ao Evangelho? Porque Cristo bebeu até a última gota do cálice da ira de Deus. A promessa está sendo feita. Todo aquele que nele se refugiar não receberá nenhuma gota do cálice da ira justa de Deus. Cristo recebeu. Mas aqueles que não se refugiam em Cristo receberão diretamente em si essa justiça. Isso é próprio do Evangelho. Esperneie-se o quanto se quiser espernear. Negue-se o quanto se quiser negar. Mas uma hora você vai ver. Uma hora você vai ver. A segunda coisa que nós aprendemos aqui, queridos, é que há graus de juízo. Aquilo que nós chamamos de agravantes e atenuantes. E note que isso aqui não tem nada a ver com a heresia do purgatório romanista. O purgatório é mais um Cristo paralelo para os homens poderem purgar os seus pecados sem Cristo. Não há nenhuma linha, nenhuma vírgula, nenhum ponto na Escritura que fala sobre essa coisa odiosa. Mas há sim o Senhor dizendo sobre agravantes e atenuantes de juízo. Note, queridos, que o Senhor Jesus Cristo não fala que Tiro e Sidom não vai ser julgado. Ele não fala que Tiro e Sidom será absolvido. Ele não fala que Sodoma e Gomorra vai passar tranquila e de boa no julgamento. Não é isso que ele está falando. Ele está dizendo, Tiro, Sidom e Sodoma serão julgados. Mas há um agravante para vocês, Cafarnaum, Betsaida e Corazim. Tiro, Sidom e Sodoma, Cafarnaum, Betsaida e Corazim, todas serão julgadas, mas há agravantes e atenuantes de juízo. Em Romanos 3,19, irmãos, o Senhor fala que
pela lei não pode vir a justiça, porque os nossos pecados nos tornam incapazes de obedecer à lei. E ele diz, visto que pela lei o conhecimento do pecado é posto, para que toda boca se cale diante de Deus, não vai ninguém poder se colocar diante dele e falar, é justo que o Senhor me dê herança no reino dos céus. Porque a lei diz claramente, não há um justo sequer. E um dos homens mais auto-enganados é aquele que acha que é bom e que tem bondade no seu coração, que o faça aceitável a Deus. Todos vão ser julgados. Todos diante dele se encontram na condição de culpados. Todavia, queridos, embora todos sejam julgados, a Escritura nos fala que haverá atenuantes e agravantes no julgamento. Veja, Tiro e Sidom e Sodoma. Como nós falamos pela manhã, descrevemos pelos textos bíblicos o quão perversas essas cidades eram. O quão perversas elas eram. E aí você tem do outro lado essas outras 3 cidades, Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Eles eram mais habitados por judeus. Elas viram as obras de Cristo. Eles eram conservadores, alguém poderia dizer. Mas é isso que Jesus fala. Haverá mais tolerância. Ou seja, vai ser pegado mais leve com Tiro, Sidom e Sodoma do que com Cafarnaum, Corazim e Betsaida. Aqui há um agravante, irmãos. É por isso que Matthew Henry ele falou: Sodoma terá muitas coisas pelas quais responder diante do Senhor, mas não o pecado de desprezar a Cristo encarnado e operando milagres diante dela. E esse é um agravante. Tiro, Sidom e Sodoma não viram Cristo. Tiro, Sidom e Cafarnaum, quiçá tiveram um pregador entre eles, anunciando a lei. Vão ser julgados, porque o julgamento não depende do conhecimento da lei. A lei está posta universalmente de Deus como Criador para toda criatura. E ele disse que gravou no coração do homem, o senso moral do ser humano expressa que há uma lei. Mas vai ser um atenuante para eles. Diferente de Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Eles tiveram o Cristo encarnado entre eles. Eles não só conheciam a lei, como conheceram a graça pregada a eles, como viram os poderes do reino de Deus operado por meio de Cristo Jesus. O pecado deles é muito mais grave, irmãos, como nós vimos hoje pela manhã. Tanto mais o Senhor nos dá, mais agravante será a nossa situação se nós não respondermos como o Senhor quer. Note, querido, não tem outra alternativa para mim e para você. Uma vez que nós chegamos ao conhecimento do Evangelho, ou eu respondo abraçando, ou que seja sabido hoje. Se você não sabia, nos colocamos em uma situação mais grave de juízo diante do Senhor. De juízo diante do Senhor. É interessante que em determinadas situações de inteligência militar, nós já discutimos isso em algumas situações que aconteceram esse ano no mundo afora, incluindo no Brasil, discute sobre o agravante de determinada pessoa que era responsável saber ou não que ia haver uma invasão em determinado local. A ciência de algo agrava a condenação diante da indiferença daquilo que deveria ser feito. Há alguns, aí David Dixon, irmãos, também fala algo que nos auxilia aqui na compreensão disso. David Dixon, um puritano, um presbiteriano escocês, ele diz: haverá proporções de julgamento no último dia, assim como houve proporções de pecado nesta vida. O tormento que recebem, o tormento daqueles que recebem sem os meios do Evangelho será menor do que aqueles que não, será maior do que aqueles que não receberam, porque ouviram o Evangelho e foram impenitentes.
No texto, irmãos, quais são as agravantes que nós temos aqui? Nós já mencionamos extensamente. O conhecer ou não a graça. O conhecer ou não a lei. E não importa o quanto pense que se conhece, mas age como se não conhecesse. Não importa o quanto pense que se conhece e de fato não se conhece. O que importa é conhece-se. E quanto mais se conhece, mais grave é o pecado cometido. É por isso, por exemplo, na própria dinâmica de uma igreja, qualquer denominação séria, especialmente as reformadas presbiterianas, a disciplina eclesiástica, ela considera agravantes e atenuantes. Por exemplo, o pecado de um ministro do evangelho que tem 35 anos de caminhada é diferente de um novo convertido. Aqui um agravante. Não é uma pessoa que não sabe. Não é uma pessoa que não tem instrução. O conhecimento do evangelho e da lei, irmãos, é um agravante. Tanto mais se conhece, mais grave é o nosso pecado se nós não reagimos como temos de reagir. Aí você pode pensar, já sei, é melhor então ficar na ignorância. Não, amado. Os que pecaram sem lei serão julgados. Os que com lei pecaram com a lei serão julgados. Todos vão ser julgados. Agora aqui, pelo conhecimento do evangelho e da lei, há esperança para o caminho de salvação. A questão é, responda apropriadamente ao evangelho de Cristo. A exposição aos meios, queridos, de graça, são agravantes, queridos. O desprezo do evangelho, depois de ouvi-lo, é um agravante. Os abusos, queridos, e o desprezo do evangelho, eles pesam muito mais na balança de Deus do que até mesmo a quebra da lei. Porque despreza-se aquilo que foi proporcionado para ser o remédio, para nos ser o remédio. Por isso, querido, não esperemos outra oportunidade. Quando o evangelho nos é pregado, quer seja pela primeira vez, quer seja já crendo, quer seja não crendo ainda. Se há algo do qual nós precisamos nos arrepender, não esperemos outra oportunidade. Não deixemos para depois. Depois, talvez, não haverá mais volta. E especialmente, depois que eu e você somos informados do Evangelho, não há mais volta. Brasas vivas se amontoam sobre a nossa cabeça como agravantes. Depois que ela é, irmãos, oferecida a nós, a graça, não há mais desculpas para não agarrar o caminho de salvação que o Senhor nos providenciou em Cristo Jesus. Não há. Ou nós respondemos como Cristo quer a pregação do Evangelho, ou sobre nós repousa um grave juízo, queridos. Mas há mais uma questão aqui, irmãos, no texto. É uma questão importante a ser respondida. Quando o Senhor fala, se em Tiro e em Sidom, versículo 21, se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido. Ou então, versículo 23, porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. E alguém pode se levantar, pastor, que injustiça é essa da parte de Deus? Ele mesmo está dizendo que se em Tiro e Sidom tivesse sido pregado, que foi pregado a Corazim em Betsaida, essa cidade teria se arrependido, e por que ele não enviou lá? Ou então, se Sodoma tivesse ouvido e visto o que eles viram, ela teria se arrependido e permanecido até hoje. Por que ele não enviou lá? Alguém poderia se levantar de forma tola e soberba, se colocando como juiz de Deus. Aqui, irmãos, há duas respostas importantes para essa questão doutrinária que surge quando se lê esse texto.
A primeira é que note bem o momento da revelação em que essas cidades estão. Isso aqui é de toda importância para nós compreendermos o porquê que a elas não foi feito. Na história da redenção, irmãos, no plano da redenção do Senhor, ele planejou entregar a sua revelação redentora a uma nação, a um corpo político. E não que necessariamente todo esse corpo chamado Israel, esse corpo político, era povo de Deus no sentido derradeiro. Desde o princípio, ele alertou que haviam aqueles que eram falsos israelitas, circuncidados apenas na carne, distinguindo dos verdadeiros israelitas, que eram circuncidados no coração. Desde o princípio, esse conceito só se expande na nova aliança. Ele, na sua operação da redenção, assim fez. Então não era próprio que quando, ainda nos dias de Abraão, quando a revelação da redenção estava incipiente, começando ali, chegasse o anúncio a todos os gentios. O pacto estava de fato com uma família, e depois passa um clã, e depois passa uma nação. E só depois, quando Cristo vem com tudo preparado, se expande a todas as nações da terra. Então a resposta passa por aí. Mas ainda assim, querido, deve-se insistir. Eu respondo então com as palavras de Calvino. Não temos o direito de contender com Deus por ele ter passado por alto de outros que aparentemente poderiam se arrepender e exibir o seu poder diante de outros que o desprezaram. Se ele subtrai a palavra a alguns e permite que eles pereçam, enquanto a outros, a fim de torná-los ainda mais indesculpáveis, ele se manifesta, quem pode condená-lo de injustiça, quando todos mereciam o juízo? Então, irmãos, não há injustiça aqui, irmãos. A um, ele mostra a sua graça, a sua justiça em Cristo. A outros, ele mostra a sua justiça fora de Cristo. A todos ele manifesta a sua justiça. A alguns ele manifesta a sua graça. E é tão certo que esse pressuposto de que quer condenar a Deus como injusto está errado, que a pergunta é, se Deus é injusto por não oferecer a graça a todos, absolutamente todos que existiram sobre a face da terra, por que aqueles que hoje a quem é oferecido eles não abraçam? É para mostrar que a injustiça não está em Deus, mas no homem. E que aqueles que abraçam apesar de si mesmos. O que importa, querido, e o que é mais interessante desse tipo de especulação doutrinária que se coloca Deus como réu, é que é uma preocupação demais com o outro. Daquilo que não é próprio nós nos preocuparmos. A resposta que Jesus deu a Pedro, quando Jesus restaurando Pedro, falando com Pedro, Pedro, tu me amas, eu te amo, Senhor, Pedro, tu me amas, eu te amo, Senhor, Pedro, tu me amas, apacenta minhas ovelhas, as minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho, apacenta as minhas ovelhas. Aí Pedro se volta e fala assim, e quanto a este? Isto é João que estava atrás dele. A resposta de Jesus é, o que te importa o que eu vou fazer a ele? O que importa é contigo. O que importa a mim e a você se Deus não ofereceu a graça a Tiro, Sidom e Sodoma? Importa que Deus está oferecendo a mim e a você em Cristo Jesus. A questão é, nós estamos respondendo a ela apropriadamente? Nós estamos agarrando-a como um sedento agarra uma garrafa de água no deserto? Ou nós nos colocamos numa posição de desprezadores do Cristo que nos é oferecido no Evangelho? O anúncio do juízo, querido, como nos é feito nesse texto, é para temermos sim. É cômico como alguns ateus se levantam contra o fato de haver um juízo. É cômico. Porque eles falam assim, que Deus é esse que diz, me ame, se você não me amar, eu vou te condenar. Que raciocínio tolo é esse? Se eu estou tratando do bem,
do ser que é por si só amável, que o caminho correto, moralmente correto, é o amor a Ele. Como é que você acha que Ele seria Deus se Ele não fosse justíssimo e condenasse aqueles que o desprezam? Não seria um Deus verdadeiro aquele que, vendo o mal, não o condena. O juiz é da natureza de Deus. E sim, é para temermos. Mas não. Esse medo não é para ser o combustível para nós nos agarrarmos a ele. Quando o juiz é apresentado, irmãos, é para algo muito além disso. É para realçar a grandeza da graça. É para nos mostrar o grande benefício que é abraçá-la. Há um realce aqui, querido. Se você tão somente olhar para Cristo, isso já seria suficiente para você ver o quão grandiosa é essa graça. Mas não tem como você olhar para Cristo sem você ver o juízo junto. Não tem como você separar uma coisa da outra. Verdade e graça se encontraram. Justiça e paz se beijaram, diz o Salmo 85. Ali no Calvário, quando você olha para Cristo, você vê um motivo suficiente para você abraçar a graça dele, que lhe é oferecida pelo Evangelho. Mas então, para que fique mais claro quem e o que é esse Cristo, o Senhor nos apresenta o juízo. Não para que você trema, como se ele fosse meramente um Deus carrancudo, que está doido para punir. Não. É para aumentar ainda mais a nossa percepção do grande benefício que ele está nos oferecendo em Cristo Jesus. A graça é certa para aqueles que abraçam Cristo. O juízo é certo para aqueles que desprezam Cristo. A questão, irmãos, é ao que nós vamos nos agarrar. Ao termos as manifestações dos meios de graça, as operações da graça pela pregação, nós respondemos apropriadamente com arrependimento ou nada é mudado e transformado em nossa vida? Se assim é, o Senhor nos lembra. Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. Não vais subir aos céus, Cafarnaum. Descerás ao inferno. Mas aqueles que respondem e mudam a sua vida por essa graça que é oferecida, tenham certeza, bendito é aquele que se refugia no Filho. Amém. Oremos, irmãos. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por nos ensinar o Teu Evangelho, Senhor, pleno e completo, no qual o Senhor não nos esconde nada, Senhor, nos fala toda a verdade do que nós somos e do que nós merecemos, de quem Tu és, do que Teu Filho é, Senhor, e toda a oferta de graça que nos é dada, enquanto esse mundo e essa história não se consuma, Senhor. Ó Senhor, que o nosso coração agarre-se a Ti e que em todas as manifestações da Tua graça, nós, pela pregação da palavra e todos os outros meios de graça, Senhor, não sejam desperdiçados, Senhor, por nós, mas que aproveitemos, Senhor, e que usufruamos da Tua bondade derramada sobre nós. Livra-nos, Senhor, de sermos como Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Livra-nos, Senhor, de testemunharmos as operações da Tua graça e sairmos indiferentes, Senhor, sem nenhum arrependimento. Porque, como vimos pela manhã, não há um só texto, não há uma só doutrina, Senhor, a qual sendo exposta a nós,
não nos deva conduzir, Senhor, ao arrependimento, a algum grau de arrependimento. Por isso, Senhor, nós te agradecemos, porque mais uma vez o Senhor faz a manifestação da tua graça sobre nós pela pregação do teu evangelho. Que tenhamos em alta conta, Senhor, em alta conta, a manifestação da tua graça pela pregação. E que jamais desprezemos, Senhor, esse meio tão simples, mas tão poderoso e eficaz para a nossa alma. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.